Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre a Lei do Bem, para aprofundar um pouco mais nesse assunto tão importante. E o tema do vídeo de hoje são os 3 principais erros das empresas que utilizam a Lei do Bem. Então, quais são esses principais erros que as empresas cometem quando elas vão utilizar a Lei do Bem, quando elas fazem uso desse incentivo fiscal? Para aqueles que já acompanham a gente, já sabem o que é a Lei do Bem, já sabem já sabem bastante coisa sobre a Lei do Bem, mas para quem está chegando agora do canal, é legal a gente dar essa revisão inicial. Então, a Lei do Bem é uma lei de 2005, é a Lei 11.196, que dá incentivos fiscais para as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento com a finalidade de atingir uma inovação tecnológica. Então esse é o resumo da Lei do Bem. Quem pode utilizar a Lei do Bem diretamente? São as empresas que fazem esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, obviamente, as empresas que estão no regime tributário do lucro real, tem que estar com regularidade fiscal, que tenham tido lucro no período de gastos dos dispêndios. Então, em termos gerais, são essas as empresas que podem utilizar a Lei do Bem diretamente. Tem aquelas empresas que também podem utilizar a Lei do Bem indiretamente. A gente já até abordou isso num outro vídeo. Vou deixar linkado no box de informações se você tiver interesse. Então, as pequenas microempresas também podem utilizar a Lei do Bem, mas só que de uma forma indireta, que é o que a gente aborda nesse outro vídeo. Essas são as questões gerais, quando alguém quer entender um pouco mais sobre a Lei do Bem. Mas tem um ponto que é muito relevante e que muitas empresas, muitos profissionais têm dúvida ou fazem uma certa confusão, que é a seguinte questão. A Lei do Bem é uma lei e já está pré-aprovada para todas as empresas. Então, a empresa que quer fazer uso dessa legislação, dessa lei em específico, ela não precisa pedir uma autorização para o governo. Ela pode já começar a utilizar o recurso a partir do momento que ela se estruturar internamente e decidir que faz sentido para ela utilizar esse benefício. Então ela começa a gastar o recurso com a pesquisa, com o desenvolvimento, tem que fazer um controle interno, tem que fazer um pré-projeto, mas tudo interno. E aí como funciona? Ela faz esse gasto dos dispêndios. Quando for a época dela, ou trimestral ou anual, de fazer o imposto de renda, ela vai fazer já considerando esse gasto e esse desconto que a lei prevê. E aí, no ano subsequente, ou seja, no ano seguinte, a empresa vai fazer uma prestação de contas para o governo. E aí sim que ela vai mandar para o governo toda a descrição das atividades que foram desenvolvidas, de como foram gastos os recursos, e aí sim que o governo vai analisar esse material que a empresa enviou. Então, deixando um pouco mais claro na forma de um exemplo, vamos supor que essa empresa, a empresa do seu cliente, seja você um advogado, um contador, que está prestando um serviço para uma empresa que quer utilizar a Lei do Bem, ou se você que é dono de uma empresa e está de fato utilizando a Lei do Bem, quer fazer uso dessa Lei do Bem. E aí você formulou qual projeto de pesquisa e desenvolvimento você quer desenvolver, qual inovação tecnológica você quer desenvolver, e isso faz sentido dentro da sua empresa, no médio e longo prazo. Tudo bem. Essa é a primeira parte. E aí, no ano, por exemplo, de 2021, você começou a gastar, você começou a investir nesse projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, com pessoal, com equipamentos, com insumos, toda essa parte, você começou a fazer os gastos para que esse projeto de pesquisa e desenvolvimento acontecesse e, obviamente, foi organizando todos esses dados, foi relatando com o que foi gasto, quais as pessoas que estavam envolvidas nessa pesquisa. Vai chegar no ano seguinte, então em 2022, e você vai fazer a declaração do imposto da empresa. Então, você, junto com a sua contabilidade, vão ver qual imposto que a empresa tem que pagar. E aí, nesse momento, você já vai levar em consideração todos esses dispêndios que foram realizados no ano de 2021 em pesquisa e desenvolvimento. Então, a lei prevê que você vai ter uma redução da base de cálculo.
Então, essa redução já vai ser considerada nesse momento em 2022, quando for fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí, em 2022, até 31 de julho, você tem que enviar para o Ministério um formulário eletrônico. Esse formulário está na página do Ministério, com todas as informações referentes ao que você gastou nesse ano de 2021. Então, quais funcionários estavam nessa pesquisa, quais atividades eles desenvolveram, quantas horas cada funcionário se dedicou a esse projeto específico, quais foram os equipamentos que você comprou no decorrer desse ano em relação a voltados à pesquisa e desenvolvimento, quais insumos foram necessários para que essa pesquisa acontecesse, qual a inovação tecnológica que você alcançou com esse desenvolvimento de pesquisa, quais foram as dificuldades, os desafios enfrentados na pesquisa durante esse ano. Tudo isso vai estar relatado nesse formulário eletrônico que vai ser enviado ao Ministério até o dia 31 de julho de 2022, nesse caso, que é sempre no ano subsequente. Então é dessa forma que acontece. Primeiro a empresa realiza os gastos com a pesquisa e com o desenvolvimento, e no ano subsequente ela tem que enviar um relatório ao governo. E aí, após enviar esse relatório, o governo tem os prazos específicos dele, vai analisar isso que a empresa enviou, tem sentido, ela está correta, ela gastou da forma correta esse dinheiro, ela fez jus a esse desconto fiscal que ela obteve, ou não, teve algum erro, alguma inconsistência. E aí, então, posteriormente é que o governo vai analisar esse formulário que você enviou com todas as informações. E aí, se tiver tudo ok, o governo vai emitir um relatório falando que está tudo ok, que a empresa cumpriu com todas as exigências, e se tiver algum errinho, o governo vai pedir que você esclareça. Então, por exemplo, vamos supor que teve alguma rúbrica que a empresa gastou, mas que não estava enquadrada dentro dos dispêndios permitidos pela lei. E aí, vai fazer a interrogação. Por que isso aconteceu? E a empresa vai poder se explicar também para o governo o que aconteceu. Na verdade, aquilo era importante sim para a minha pesquisa, para o meu desenvolvimento, tem a chance desse recurso. Mas caso ao final aquele dispêndio ou aquele projeto não seja enquadrado nos termos da lei, de acordo com o governo, a empresa tem que devolver aquele desconto fiscal que ela obteve, e, em alguns casos, tem que ainda pagar uma multa. Então, essa prestação de contas tem que ser muito correta, tem que ser muito bem fundamentada, e por isso que é tão importante, no decorrer do projeto, a empresa guardar todos os recibos, organizar isso de uma forma muito clara e de uma forma muito detalhada. Porque qualquer probleminha que tiver no futuro, a empresa tem como demonstrar que aquilo que ela fez estava correto, estava feito de uma forma de acordo com a lei. E passar essa explicação inicial, que muitas empresas têm dúvida, que gera muitas dúvidas, a gente vai entrar agora mais no vídeo, propriamente dito, que quais são os principais erros que as empresas cometem. E aí esses erros são elencados pelo governo. Então, quando o governo vai olhar esses formulários eletrônicos que cada empresa enviou, normalmente encontra alguns erros mais comuns. E é disso que a gente vai tratar hoje no vídeo. Essa questão da ordem de gastos dos recursos, depois o incentivo fiscal propriamente dito e o formulário eletrônico que tem que ser enviado ao governo, se vocês tiverem interesse nesse assunto, tiverem interesse que a gente detalhe um pouco mais todo esse processo, manda uma mensagem pra gente ou deixa nos comentários que a gente pode fazer um vídeo explicando só esse passo a passo, que a gente sabe que gera muita confusão, que muitas empresas acham que tem que fazer uma aprovação antes de usar os recursos. Então, se vocês tiverem dúvida nisso, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto específico, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso. Bom, e sobre os 3 principais erros. O primeiro erro que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje é não descrever adequadamente os gastos, os dispêndios realizados no projeto, principalmente com o pessoal. E aí o que acontece? Nos formulários, muitas das vezes o projeto ele é tecnicamente viável, ele é tecnicamente satisfatório. Ou seja, a empresa está realmente desenvolvendo uma pesquisa, desenvolvendo uma inovação, está realmente desenvolvendo uma pesquisa,
está realmente promovendo uma inovação tecnológica nos termos da lei. Mas a parte de gastos, de dispêndios, está mal especificada. E quais são os principais erros que acontecem nesse caso? Quando a empresa vai relatar as pessoas que trabalharam nessa pesquisa, muitas das vezes ela coloca ou um número muito baixo de funcionários, com uma carga horária muito alta para esse desenvolvimento de pesquisa, ou então uma imprecisão de quantas horas cada funcionário se dedicou àquele projeto. E aí muitas vezes tem informações desencontradas. Então, por exemplo, uma equipe muito pequena, todo mundo com uma dedicação integral ao projeto de pesquisa. Ou então muitas pessoas com tempo parcial. Ou então outro caso que acontece muito, as empresas não especificam qual o papel daquela pessoa dentro do projeto. Então, essa é um dos pontos principais, que é a questão de pessoal. As empresas, antes de começar a pesquisa, elas têm que fazer um estudo de quantas pessoas vão ser necessárias naquele projeto. E dessas pessoas que serão necessárias, quantas horas semanais ou quantas horas diárias, idealmente, aquela pessoa vai se dedicar a esse projeto específico. Ainda mais, qual vai ser o papel dela dentro do projeto. Isso tudo tem que estar muito bem definido ao início do projeto. E, além disso, é importante que a empresa tenha um controle de horas muito bem detalhado sobre exatamente esse gasto de tempo que essas pessoas estão tendo no projeto. Então, idealmente, quando a pessoa começa a trabalhar, quando o seu funcionário começa a trabalhar no projeto específico, ele tem que dar início ao cronômetro dele, que ele começou a trabalhar naquela atividade específica. E aí, quando finalizar esse trabalho, tem que dar o fim nesse cronômetro para que saiba de 9 horas ao meio-dia, a pessoa, o funcionário tal, se dedicou ao projeto. E aí, vamos supor que no período da tarde, aquele funcionário teve outras atribuições, mas que não estão ligadas ao projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, não será contabilizado. E isso é muito importante, sinceramente, por conta desse formulário, porque isso será exigido. Quantas horas cada funcionário se dedicou ao projeto? E aí, se uma empresa coloca um horário padrão, né? Então, vamos supor que a empresa não fez isso desde o início do projeto. E aí tem que enviar o formulário. Como é que eu vou fazer? Aí fala, não, coloca todo mundo aí que trabalhou 4 horas por dia no projeto e pronto. E aí, isso gera uma inconsistência. Isso gera pro avaliador do projeto uma demonstração de que a empresa ela não se dedicou a isso, ela não teve esse relatório bem feito. E aí o governo pode pedir mais esclarecimentos em relação a isso. Então é muito importante que a empresa faça esse controle direitinho, porque se por acaso vier algum questionamento, vai conseguir esclarecer de forma muito simples, de forma muito fácil. Um outro ponto é que dentro da lei, ela prevê que se a empresa aumentar o número de pesquisadores de um ano para o outro, ela ganha um incentivo maior. E aí, em alguns casos, a empresa ela aumenta o número de funcionários, mas não o número de pesquisadores no projeto. E ela contabiliza como se ela estivesse aumentando o número de pesquisadores. Então, esse é outro problema que também entra dentro dessa questão. E tem que ser prestado atenção. Ainda dentro desse primeiro ponto, que são os erros que as empresas cometem quando elas vão descrever os gastos do projeto, tem a questão dos gastos com terceiros, então com terceirização. A lei, ela prevê que a empresa que está utilizando a lei do bem pode terceirizar alguns serviços. Então, quando é uma micro ou pequena empresa, os serviços terceirizados podem ser até de pesquisa e desenvolvimento. Mas quando é uma grande ou média empresa, não podem ser serviços de pesquisa e desenvolvimento. Podem ser os serviços de suporte, serviços de apoio. E algumas empresas acabam cometendo o erro de terceirizar para médias e grandes empresas uma atividade essencial do projeto, uma atividade que é caracterizada como pesquisa e desenvolvimento, sendo que não poderia. E aí elas lançam essa terceirização dentro da rúbrica de serviços de terceiros. Mas isso é inconsistente, isso a lei não permite. Se fosse uma micro ou uma pequena empresa, ou uma universidade, ou um inventor independente, é permitido. Mas para grandes e médias empresas, isso não pode. Então, por exemplo, para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer.
Vamos supor que dentro da sua pesquisa tá a investigação se um determinado objeto vai aquecer demais, o desenho desse objeto de acordo com o equipamento que você tem que desenvolver. Tô dando um exemplo visual para vocês entenderem. Isso pode ser caracterizado como atividade de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque tem um risco tecnológico associado, tem uma incerteza. Você desenvolveu o desenho de uma peça, você vê se essa peça vai ser adequada ao seu equipamento ou não, se vai quebrar ou não. Isso é uma atividade de pesquisa e desenvolvimento. E aí, vamos supor que você contrate uma média ou grande empresa para fazer exatamente esse serviço. E coloque isso dentro da rúbrica de terceiros, serviço de terceiros. Quando você enviar o formulário para o governo, vai voltar com isso sendo uma inconsistência, porque a lei não permite que você faça isso. Essa atividade, como ela é essencial ao projeto, ela é uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, ela tem que ser desenvolvida ou pela sua empresa, ou pode ser terceirizada, mas para uma micro, pequena empresa, uma universidade ou um inventor independente. Então tem que ficar atento a esse ponto. Outra coisa, mesmo que você esteja fazendo um serviço de terceiros, como uma micro, pequena empresa, uma ICT ou um inventor independente, mas você não demonstre no projeto qual o papel da sua empresa. Então, quais são as atividades que a sua empresa tem a função, tem a obrigação. Isso tem que estar muito claro também dentro do projeto, dentro desse formulário. Quais são as obrigações da empresa que está pleiteando a lei do bem, que está utilizando os recursos da lei do bem, e as empresas ou a universidade que está fazendo esse serviço de terceiros. Isso tem que estar muito bem estabelecido e muito bem especificado. Tem que ter uma clara divisão de responsabilidades entre as duas partes. Porque quando você coloca esse serviço de terceiros, quando você contrata o serviço de terceiros, ainda assim a empresa que está contratando esse serviço tem que estar com o risco tecnológico, tem que estar com a gestão do projeto. Então você não pode delegar totalmente o projeto a esses terceiros. Então, esses são os pontos que têm que ser prestados mais atenção quando você vai colocar a questão de serviços de terceiros e que costuma ter muitas incoerências quando as empresas lançam no sistema. Então esse foi o primeiro erro que a gente abordou, que é os erros quando as empresas vão lançar no sistema os gastos do projeto, os dispêndios que elas tiveram no projeto. E aí eu gostaria de pedir a vocês aqui no meio do vídeo para que vocês curtam, vocês comentem, vocês compartilhem principalmente com alguém que você acha que pode utilizar esse conhecimento, porque isso é muito importante para nós. Faz muita diferença saber que vocês estão gostando do vídeo, saber se esse assunto é interessante. Então, por favor, já deixem um curtir pra gente aqui e compartilhe com alguém que você acha que pode ser interessante esse vídeo, que pode ajudar essa pessoa. O segundo erro que é comumente encontrado é a empresa não descrever corretamente o projeto no formulário. E o que eu quero dizer com isso? A empresa não coloca no formulário as informações de, por exemplo, qual que é o produto inovador que está sendo desenvolvido? Qual é o elemento tecnológico inovador? Se existe aplicação de algum conhecimento, de alguma técnica de nova tecnologia, de nova fórmula? Quais os avanços tecnológicos embutidos, envolvidos nesse projeto? Quais são os métodos que foram utilizados? E qual que é a data de início e de fim do projeto? O governo precisa dessas informações para ele entender o que está sendo feito, o que está sendo feito de inovador, aquilo é caracterizado como uma inovação perante a lei ou não, como que é o escopo do projeto, quais foram os desafios que vocês encontraram no caminho, os desafios tecnológicos, o risco tecnológico do projeto. Uma outra coisa que acontece é que as empresas elas confundem os termos de pesquisa básica, pesquisa aplicada, serviços de apoio técnico. Ela não engloba isso, ela não tem uma clara definição de quais são essas definições. E aí, quando ela vai colocar isso no formulário, quando ela vai colocar isso no projeto que é enviado para o governo, tem um desencontro das informações. Então, ela caracteriza uma atividade como se fosse uma pesquisa básica, mas na verdade não é. Tem esse desencontro das informações, fica um formulário confuso. Uma outra coisa é que as empresas costumam descrever no projeto
o que elas fazem, o que é o produto delas, o que esse produto, quais são as funcionalidades do produto ou serviço. Elas descrevem isso, essas funcionalidades, o que esse produto ou serviço faz, mas não tanto como que ele foi desenvolvido. E é exatamente esse processo de como aquela inovação foi desenvolvida que é relevante, porque é isso que é a pesquisa e o desenvolvimento. É nisso que o governo está te incentivando. É claro que o fim é se atingir aquela inovação, mas esse processo de como que aquela inovação, como que aquele produto, processo, serviço foi atingido é muito importante. Então tem que descrever de forma clara, de forma detalhada, esse processo de como foi obtido essa inovação, como foi obtido esse novo produto, esse novo serviço. E uma outra questão é que a empresa ela também descreve metodologia de uma forma muito padronizada e às vezes só utilizando aqueles mecanismos gerenciais, mas não aborda nessa metodologia científica a questão dos riscos tecnológicos, dos desafios encontrados. A metodologia bem feita, ela vai abordar isso, como que você vai contornar essas questões. E aí a empresa muitas vezes não descreve isso de uma forma satisfatória. Tem que ser descrito, tem que ser informado a natureza do desafio técnico-científico quando você for escrever o projeto, quando você for detalhar esse projeto. Então esse foi o segundo erro mais encontrado, que é a descrição de forma incorreta do projeto no formulário. E agora a gente passa para o terceiro ponto, que é um ponto que quando a empresa for resolver ele tem que ser feito bem no início do projeto, que é a incoerência na definição de qual é o projeto que a empresa está desenvolvendo. E por que é isso? O que isso quer dizer? Muitas empresas, quando elas vão relatar para o governo o que foi desenvolvido, qual o produto ou processo ou serviço que ela está desenvolvendo, ela coloca como sendo algo que já é conhecido, que não é uma inovação. E por que a gente fala que isso é uma coisa que tem que ser resolvida bem no início? Porque, idealmente, você tem que já ter a ideia do que você vai desenvolver e se aquilo já existe ou não, tanto dentro da empresa quanto em termos de mercado. A empresa ela não pode colocar como sendo uma inovação algo que já é amplamente conhecido ou que é só uma aplicação de engenharia. O que eu quero dizer com sendo só uma aplicação de engenharia? Vamos supor, é algo novo, é algo que ainda não existe, mas que para alcançar aquele algo novo, a empresa sabe exatamente o que fazer, ela sabe cada passo que ela tem que dar para alcançar aquilo e sabe que ela vai alcançar. Pode ter alguma coisinha ou outra, mas ela já sabe contornar, ela sabe fazer aquele produto, processo ou serviço, e aquilo não é um desafio para ela. Aquilo é simplesmente uma aplicação dos conhecimentos que ela já tem que vão levar aquele produto, processo ou serviço. Não tem nenhuma novidade, não tem nenhum risco. Quando a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem que estar atrelado isso a um risco tecnológico. Ou seja, a chance daquela ideia inicial, daquele produto que você quer desenvolver, não dá certo. Pode parecer estranho num primeiro momento, quando você escuta isso, quando você vai ver, mas é assim mesmo que é desenvolvida a pesquisa, que é desenvolvida a inovação. Tem um risco atrelado, mas também quanto mais risco atrelado ao projeto, se der certo, com certeza aquele produto tem um valor agregado muito maior, e normalmente tem um benefício para a sociedade também muito maior, são questões disruptivas. E aí esse erro, o que acontece? A empresa define o projeto inovador dela, mas que na verdade não é inovador perante a lei. Na verdade aquilo é só aplicação de conhecimentos que já existem, de processos que já existem, sem nenhum risco tecnológico. Já é uma questão de amplo domínio. Uma outra coisa que as empresas às vezes colocam é de desafios mercadológicos ao invés dos desafios tecnológicos. O que quer dizer? Quando você vai colocar um produto novo, um serviço novo no mercado, tem os desafios também que envolvem você colocar ele no mercado, a aceitação do público, até mesmo questões de marketing, tudo isso são desafios, a gente sabe disso. Só que esses desafios, eles não estão previstos pela lei. Os desafios que são previstos pela lei são desafios tecnológicos. Então, como fazer para alcançar aquela inovação tecnológica nesse processo? E não uma vez que isso está concluído, como levar isso ao mercado.
Então tem que prestar também atenção se você não está descrevendo nesse projeto, na verdade, os desafios mercadológicos ao invés dos desafios tecnológicos. E ainda nesse ponto, às vezes a empresa ela coloca como sendo um estudo de viabilidade técnica como um projeto como um todo dela. E isso não será previsto pela lei. É claro que o estudo de viabilidade ele pode entrar se tiver todo um contexto. Então, primeiro você faz o estudo de viabilidade e continua o projeto. E aí tem todas as outras fases. Mas o estudo de viabilidade por si só não pode ser enquadrado para receber um incentivo fiscal. Esse é o último ponto. Então, nesse terceiro erro que a gente está abordando, é essa questão de definição de qual vai ser o projeto. Quais são os desafios que a empresa está propondo, qual que é a inovação que a empresa está propondo, quais são as etapas que vão estar envolvidas nesse projeto, toda essa parte que é uma parte mais de idealização do projeto. Então é uma parte por isso que a gente fala que é inicial. Logo quando a empresa vai definir o que vai ser desenvolvido, quais os desafios, para depois começar a desenvolver o projeto propriamente dito. E aí algumas empresas não fazem isso de uma forma tão adequada, não se atentam tanto às definições da lei, às exigências da lei, e aí quando vão enviar o formulário, tem essas inconsistências no envio. E esse é o terceiro ponto. Então foram esses tópicos, 3 tópicos que a gente trouxe aqui hoje, como sendo os principais erros que as empresas cometem. Mas na verdade, se vocês forem atentar, dentro de cada um tem várias subcoisinhas, né? Vários sub-erros que as empresas cometem. E se vocês tiverem interesse, a gente pode entrar dentro de cada um de uma forma mais específica, mais detalhada. Deixem nos comentários, mandem uma mensagem pra gente, que se for de interesse, a gente faz um vídeo assim um pouco mais detalhado. Então, resumindo, quais são os 3 principais erros que as empresas cometem quando vão enviar o formulário eletrônico para o governo? O primeiro deles é não descrever corretamente quais são os gastos do projeto, principalmente com pessoal. O segundo deles é não descrever o projeto propriamente dito de uma forma clara, de uma forma que fique fácil do governo entender no formulário eletrônico. E o terceiro erro é a empresa não definir de forma correta qual que é a inovação do projeto, quais que são os desafios do projeto e quais são as fases que o projeto vai passar. Então, são esses 3 erros que as empresas mais cometem, que as empresas, infelizmente, enviam de forma errônea para o Ministério na hora de fazer o formulário eletrônico. E gostaria de pedir agora no final do vídeo que se você gostou do vídeo, se você foi útil para você, deixe um comentário, deixe uma curtida pra gente, manda uma mensagem e principalmente compartilhe com pelo menos uma pessoa que você acha que pode se interessar por esse assunto. Seja o dono de uma empresa que já utiliza a Lei do Bem ou quer começar a utilizar a Lei do Bem, um advogado ou um contador que você conhece que tem interesse por inovação, que você acha que pode fazer uso desse conhecimento, porque isso é muito importante pra gente. Nós somos uma empresa que tem como objetivo transformar as pesquisas em resultados reais para as empresas e para a sociedade como um todo. Então, a gente faz de tudo para que cada vez esse conhecimento, essa informação chegue a mais pessoas possam utilizar as leis, utilizar os mecanismos de incentivo que existem hoje no Brasil. Não são só as leis de incentivo fiscal, como a Lei do Bem, mas existem outros também que as empresas podem fazer uso. E o nosso objetivo é que esse número cada dia cresça mais, que o Brasil cada vez prospere mais com inovação, com tecnologia, porque a gente acredita que isso é o futuro, a gente acredita que isso vai fazer muita diferença no curto, no médio e no longo prazo da nossa sociedade. Então, é isso e até a próxima!